Olá, amigos, muito bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você, uma produção conjunta da World Trade Coaching e da TV Guarulhos. E hoje nós estamos recebendo aqui a figura ilustre do Dr. Ubirajara Mangini. Dr. Bira, nosso grande amigo Bira. Muito obrigado, Bira, pela sua presença aqui conosco. Obrigado a você pelo convite, Barreto, e espero poder passar alguma coisa para o público cativo que você tem muito grande. Sensacional contar para vocês que o Bira é nosso amigo já de longas caminhadas aí, é um criminalista aí reconhecido, muito conceituado aqui entre nós, com muitas histórias, vai contar um pouco delas para vocês, mas vocês sabem que aqui na WTC nós focamos muito a questão do coach. Aquele lugar onde estamos, para aquele lugar onde queremos ir, ou seja, onde almejamos chegar. Dentro desse contexto, vou passar a bola para o Bira e eu vou te perguntar, Brasil, hoje, no atual momento, um país litigante, está saindo de algum lugar e indo para algum lugar desejado, Bira? Então, Barreto, vamos lá. O que a gente tem conversado muito? A população ela já está desacreditada na realidade nos dois poderes, o legislativo e o executivo, né? E o único poder que a população ainda acredita é o poder judiciário. Então, nós estamos verificando com esses julgamentos que estão sendo transmitidos, o público hoje, né, aquela pessoa mais simples, eu acho que ela não sabe a escalação da seleção brasileira, mas sabe o nome de todos os ministros que estão votando, em razão de tudo que está acontecendo. Eu acho isso extremamente importante. As pessoas começarem culturalmente a verificar como a justiça age. Mas, ao mesmo tempo, do jeito que a justiça está nos devolvendo essa confiança, vamos colocar assim, que nós temos nela, está colocando em risco o próprio país, porque existem muitas pessoas que estão já começando a desacreditar na justiça. Está ficando difícil isso. E se perdermos essa credibilidade na justiça, eu não sei mais em quem nós vamos acreditar. Você acredita que nós temos aí um processo de espetacularização muito exacerbado das questões jurídicas, até por conta de envolver aí um ex-presidente da República, do calibre aí, do nome do ex-presidente Lula, e mais todos os personagens que estiveram hoje envolvidos, que estão hoje envolvidos aí na Operação Lava Jato e em tudo que está acontecendo. A gente vê hoje que, de repente, a televisão para e transmite uma tarde inteira uma sessão lá do Supremo, o que era impensável tempos atrás, né? Esse excesso de espetacularização não nos remete a essa questão que você está falando? Sim, nos remete, mas eu acho que eu atuo no Tribunal do Júri, todo mundo fala que o Tribunal do Júri, na realidade, é um teatro. Aquilo ali não é um teatro, né? Ali estava sendo julgado um dos maiores líderes da nossa história. Então, não pode se considerar um teatro. Você está falando ao julgamento do Lula, ao julgamento do ex-presidente, né? Ficou desde as 2 horas da tarde, foi até madrugada em rede privada. Com certeza. Nem na TV Senado, nem na TV Câmara, foi na rede privada. Isso sem contar a própria situação que envolveu a prisão dele, que aquilo foi um reality show, aquele negócio todo ali que aconteceu, não? Eu acho que na realidade a prisão dele, não entrando em âmbito político, vamos colocar assim, mas é a maneira como o Lula age, né? O Lula, eu acho que ele fez da morte da esposa dele um palanque, e ele fez dessa prisão dele um outro palanque, entendeu? Ser o Marte, ser aquela pessoa que está sendo presa injustamente, tem que vir me buscar, a população ali não deixando ele sair. Ele se utilizou disso para ter ganhos políticos, com certeza absoluta. O Lula é uma pessoa muito inteligente, ele sabe como age. Não só a questão da inteligência, mas eu fico pensando também que o que ocorre assim, eu fico analisando que é muito difícil uma pessoa, um humano, ficar imune a toda essa corte que ele recebeu em função dele, enfim, pelos seus 2 mandatos na presidência, tudo que aconteceu, né? Então ele acaba, ele mesmo ficando preso em torno de si mesmo. O Lula, em 1980, eu me lembro que na década de 80, ele disse que eu sou a personificação do trabalhador brasileiro. No começo dos anos 2000, ele disse que era a personificação do povo brasileiro. Sim. E agora ele diz que não é mais um homem, que ele é uma ideia, né? Então, essa escalada, né, vai tomando conta da mente da pessoa, não, Bira? Eu também acho. Ele já se comparou a Jesus Cristo, se comparou a Tiradentes, né? Então, fica difícil, mas independente de Lula, não, hoje nós temos o julgamento do Aécio, né? Vamos colocar assim.
Eu acho importante que a população tenha acesso a esses julgamentos, porque afinal estão julgando líderes. O Aécio foi outra pessoa que se colocou como a defesa da moral brasileira, a defesa da anticorrupção. E agora nós estamos vendo aí ele, hoje, ser decidido se ele vira ou não réu num processo crime também, daqui a pouco, se ele virar réu, uma prisão do Aécio Neves. Então nós temos um Aécio e um Lula que disputavam pau a pau quem seria o nosso presidente, os dois com risco de estarem presos. Aonde chegou o Brasil? É a jornada do herói, a jornada dos heróis, né? Agora me diga uma coisa, ô Bira, eu só me remetendo e fechando uma questão, eu te perguntava se esse excesso de espetacularização, porque se tornou um grande show, né? O Supremo hoje é um grande show, eu fico pensando que aqueles juízes já não são mais e se tornaram de alguma maneira, embora você tenha dito não, realmente não. Na grande realidade não é porque você está julgando vidas, né? Mas ali no caso, se tornaram, os caras estão ali em rede nacional, mas estão para o mundo inteiro, porque Sim. tem outros países seguindo, né? Não é um pouco demais esse excesso? Eu acho que ali, não julgando, mas de todos os ministros, eu acho que a Rosa Weber é a que mais se utilizou do cargo mesmo de ministra. Tanto que ninguém sabia qual seria o voto dela, ela não atende imprensa, ela não atende outras pessoas, ela se reserva no gabinete dela, que eu acho que é o que o juiz deve fazer, entendeu? Você pega um Gilmar Mendes, você pega um Marco Aurélio Mello, você pega outros que querem estar na mídia toda hora, querem polemizar, querem se transformar em artistas, né? Não sei se com futuras intenções políticas, qual que seria, ou até se colocar na mídia para poder fazer palestras no exterior. Eu acho que isso realmente está atrapalhando um pouco a justiça. Ser filmado o julgamento eu acho importantíssimo. Aí vem a segunda opinião minha. Eles deveriam parar com a juridiquês. Porque quem escutou esses julgamentos ali, até advogados, muitas vezes não entendiam o que eles queriam dizer. Eu fico pensando na população, isso aí, eu imagino um cidadão comum olhando... Não entendi absolutamente nada. Esses caras falam bonito pra caramba, porque até onde vai? Porque realmente para entender é muito... eu acho que o latim, não existe mais latim, então não sei por que se utilizar latim. Mas é uma maneira deles se sentirem supremos, vamos colocar assim. Até nós, advogados, quando vamos fazer sustentação oral... é complicado você usar certos termos que, para mim, já se perderam, né? Mas ali no Supremo não, eles gostam de utilizar termos para se sentirem o Supremo. Mas eu acho que se todos seguissem o caminho da Rosa Weber, se guardando dentro de um casulo e depois sendo filmado o que eles estão julgando, é importante para a população. O finado Teório Zavascki, eu me lembro que ele fez um comentário quando o Sérgio Moro começou a ficar muito sob os holofotes, porque ele se tornou a personificação de um herói brasileiro Sim. também, né? E ele fez um comentário que me lembro que não é um papel de um juiz ser um ator, e sim ele aplicar a justiça, né? Então ele era contra esse excesso de espetacularização. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que ocorre é o seguinte... o capítulo dos direitos individuais, ele tem ali como cláusulas pétreas essa questão, que é a questão de você você só prender alguém, depois, ou seja, a pessoa só se torna culpada depois do transitado julgado, ou seja, depois de todas as instâncias terem sido exauridas ali, né? Nesse caso do Lula, e talvez em outros que esses dias houve, o próprio Palocci teve lá o habeas corpus negado, porque ele está com uma prisão preventiva, parece que de 2 anos, se não me engano, né, essa prisão dele. Quer dizer, esses excessos e essa questão específica dos direitos aí individuais, ela não nos remete a uma situação de a gente estar vilipendiando a nossa Constituição e que prisões que eram para ser alguma coisa assim, mas com uma finalidade específica, estão se prolongando, a exemplo de a pessoa passa a cumprir uma pena numa prisão preventiva, você não analisaria dessa maneira? Não? Com relação à prisão preventiva, sim, eu analiso. Eu vou até um pouquinho contrário ao que a Ordem dos Advogados pensam, e eu, como advogado criminalista, deveria ter uma opinião diferente, mas eu acho o seguinte, da mesma maneira que uma prisão preventiva de 2 anos é um excesso, sem sombra de dúvida é um excesso, eu acho que tudo que é excesso tem que ser corrigido, certo? Então, prisão preventiva ela tem que ter um período. Se o réu não foi julgado até esse período por culpa do Estado não ter capacidade, não ter estrutura de julgar alguém dentro de um tempo suficiente, ela tem que ir para a rua.
ela tem que responder o processo em liberdade, porque muitas vezes fica preso 1, 2, 3 anos e daqui a pouco é absolvido lá na frente. E quem é que vai pagar esses 3 anos que ele ficou preso? Então tem que se existir um tempo máximo. Antes a gente falava em 130 dias, 180 dias, agora já está em quase 1 ano e meio para que se julgue uma pessoa presa, né? Então eu acho que isso é um excesso. Mas ao mesmo tempo o Brasil é o único país que tem recurso do recurso, do recurso, do recurso, e isso vai fazendo com que a impunidade também prevaleça. E aí você vai olhar para o lado da sociedade vítima, e nós temos 2 exemplos. Pimenta Neves demorou quase 15 anos para ser preso. Réu confesso, câmeras filmaram o assassinato. Se coloque do lado da família da vítima que morreu. Esperar um cara 15 anos solto para poder ser cumprida uma pena. O caso do Maluf. Quanto tempo o Maluf demorou para ser preso? E agora que ele foi preso, ele está doente. Comprovado que ele está doente, ele não tem condições de ficar numa cadeia, vai ficar com uma prisão domiciliar. Foi feito justiça? Não foi feito justiça, porque se ele tivesse sido preso sem esses recursos que vão prolongando lá atrás, há 15 anos atrás, ele estaria cumprindo a pena dele que era devida. Então eu acho assim, segunda instância, onde julga o mérito se a pessoa é culpada ou não, termina ali. O que se vai discutir em Brasília, para se ter o trânsito em julgado, é apenas direito. É apenas Constituição, é apenas súmulas. Não vai se discutir mais se a pessoa é culpada, não. Hoje, o Lula, ele já é culpado para a justiça. A população não entende isso. A população acredita que o Lula ainda tem chance de reverter a situação dele em Brasília. Não tem. Não tem. O Lula já é culpado. O Lula para a justiça brasileira, foi o Lula quem cometeu esse crime. Em Brasília, o que faz se discutir se como se chegou a esse processo está correto ou não. É só isso. Tanto que a estatística... somente, se eu não me engano, foi o Barroso, o ministro Barroso quem colocou isso, é de 1 a 2% só que são modificadas as sentenças em Brasília. Sim, não, concordo, eu entendo essa análise que você fez, mas do ponto de vista do que está consignado na Carta Magna, não é uma distorção? Não, porque se você interpretar a Carta Magna diz com relação ao trânsito em julgado, que até a pessoa, ela não diz o trânsito em julgado, a Carta Magna diz que a pessoa não pode ser presa até os últimos recursos serem julgados, seria isso. Mas se você interpretar isso como a culpabilidade ou não do réu, já terminou em segunda instância. Ali morreu, ele é culpado ou ele é inocente. Então, transitou em julgado a culpabilidade do Lula. Ele é culpado. Acabou, não tem mais o que se recorrer. O que se vai discutir em Brasília não é se ele é culpado ou não. Não vai se discutir novas provas. Não vai se ter oportunidade de trazer novas provas. Morreu ali. Ele é culpado. Se aparecerem novas provas, o que vai se discutir é em outra ação, que é a revisão criminal. Mas, para mim, a interpretação dos 6 ministros, na realidade, anteriormente, de que a trânsito em julgado da culpabilidade dele terminou em segunda instância, eu acho correto. Você acha, então, que não houve aí, no caso, nenhum deslize, como a gente é muito postulado, com relação à nossa Constituição? Não, eu acho que não. Eu acho que sim, deveria sim, inclusive, ter votações para se reformar esse artigo e deixar mais claro, porque a Constituição não é clara e dá essa dúbia interpretação. Tanto que nós estamos falando do Supremo, onde são ministros, pessoas que passaram por todas as fases do direito para chegar naquele Supremo, e lá se tem uma divisão muito grande, 5 a 6. Então, se os próprios ministros, que são aqueles que são considerados os reis do direito, né, os sábios, os mestres do direito, estão em dúvidas, imagina a população. Mas aí, como é cláusula pétrea, você, segundo algumas pessoas da área, própria da área jurídica, você teria que convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte para poder reformular essas questões, né? Porque não cabe emenda no caso. Não cabe uma emenda. Inclusive o Rodrigo Maia parece que já está esperando passar, se agora não pode em razão da decretação da segurança nacional lá no Rio de Janeiro, então não pode se votar nada. Mas ele tem intenção de que realmente se abra uma nova discussão na Assembleia e aí passe pelos órgãos competentes para que se deixe bem claro, é ou não culpado em segunda instância. Entendi. Tem ou não o direito de responder em liberdade até a terceira instância. Já deixar bem claro, não ficar em dúvida. O interessante é que toda essa situação envolvendo, aí que acabou culminando na prisão do ex-presidente e de outros membros aí do governo dele, de outros posteriores que estiveram envolvidos aí
na Operação Lava Jato, essa jurisprudência ela começa com um crime comum aqui na cidade de Itapecerica da Serra. Sabia disso, doutor? Sim. Foi um assalto comum que, no fim das contas, criou uma jurisprudência nesse sentido. Sem dúvida. E existem o que a população ficou revoltada, entre aspas, porque o processo do Lula passou realmente na frente de outros processos, porque já existem habeas corpus anteriores, desde 2012, 2011, discutindo se essa prisão ou não em terceira instância, com a decisão de segunda instância. Em segunda instância, E né? ainda não se tinha uma decisão com relação a isso. Está parado. E o HC do Lula teve a prioridade e foi julgado antes. Bom, essa questão é uma questão que não se esgota, né? Por quanto o nosso amigo aqui, o doutor Bira, ele acaba de nos sublinhar que o Lula, de qualquer forma, já tem perante a justiça, ele já é culpado, não? Sim, ele já é considerado culpado. Não tem condição de ser candidato a presidente da República, no entendimento jurídico. Depende agora também do tribunal, né? Do tribunal eleitoral. Se o tribunal eleitoral pode, na realidade ele não teria direito, mas se entrarem com uma ação e pedirem que ele possa ser registrado, o tribunal pode entender que sim, que possa ter o registro, inclusive até preso, ele pode participar de uma campanha eleitoral, caso o tribunal eleitoral decida favorável. Né? E será que um presidente eleito preso pode assumir? O que você me diria disso? Nós não tivemos, eu não me lembro qual foi a Câmara, não sei se foi Osasco ou não. Foram Osasco, os vereadores foram presos. Osasco? E eles foram liberados para poder... O prefeito de Osasco chegou, foi direto para a prisão, depois ele teve que ser liberado, teve uma situação mais ou menos parecida. Eles parecerem ir lá e receberem o cargo de vereador, mesmo presos. Eles saíram da cadeia, foram lá, outorgados vereadores e depois voltaram para a cadeia de novo. Isso não é uma distorção do sistema? Eu acho um absurdo isso. Eu acho que... por exemplo, se eu tenho um síndico do meu condomínio, eu quero que ele seja aquela pessoa que não tenha nada nas costas dele. Imagine um vereador, um deputado, um senador, um presidente da República, ser presidente da República com uma condenação criminal. Inclusive, na origem da palavra candidato, está aquela questão daquela pessoa pura, cândida, não é verdade? Sem dúvida. De cândido, nossos candidatos não tem nada, não é verdade? Não, nenhum deles, por isso que infelizmente. Vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos falando aqui com o Dr. Bira aqui, nosso amigo Bira, sobre todas essas questões. Todo mundo sabe que nós aqui, nós estamos bem fundamentados na questão do coach. E tudo isso é onde nós estamos agora, o nosso país, a nossa população. Agora eu vou perguntar para o Dr. Bira o seguinte: acha que o Brasil está se tornando, a exemplo dos Estados Unidos, uma sociedade mais litigante, doutor? Na realidade é assim, eu acho que se o Supremo der uma resposta para a população hoje, de que ele é confiável, o Brasil já era um país litigante. Né? Na realidade, nós pegamos o exemplo da Justiça do Trabalho, mas um país litigante por um lado errado. Nós tínhamos uma quantidade de reclamações trabalhistas distribuídas por dia que eram absurdas. Né? Hoje, com a mudança da legislação trabalhista, com a sucumbência também do reclamante, diminuiu-se muito, porque a pessoa agora está com medo de ingressar com inverdades na justiça. Os Estados Unidos é um país que tudo lá se ingressa na justiça, mas com seriedade. Teve um caso de uma amiga minha, recém-chegada dos Estados Unidos, que ela me falou isso. Bom, nos Estados Unidos todo mundo processa todo mundo. Inclusive se processa animais também. Você entendeu? Quem responde deve ser o dono, porque o bichinho não tem condição de ser. Certeza. Vou prender um papagaio, vou prender um cachorro. Com certeza. Mas é um país assim que se buscam realmente na justiça porque acreditam no sistema judiciário de lá. Sim. E assim, quem busca... Se ele busca contando em verdade, se ele busca brincando com a justiça, ele tem uma penalização muito grande em cima. Então, eu acho que se o país aqui se tornar, um exemplo, você está andando numa rua, você tropeça num buraco e você não toma nenhum tipo de atitude, você deveria processar tanto a prefeitura como o dono daquele imóvel, porque você torceu um tornozelo, você teve um problema. É isso que os Estados Unidos faz. Se tiver algum tipo de situação que incomoda a pessoa, ele vai e busca a justiça. Mas aqui no Brasil existia muito busca na justiça a pessoa tentar algum benefício financeiro, né? E isso eu acho que é errado. A pessoa buscar seu direito e, na consequência, vir um problema financeiro, tudo bem. Agora, ir buscar só para ganhar dinheiro, eu acho errado. Não, penso que todas as vezes que a gente olha muito para o próprio umbigo, a gente comete vários pecados aí, e sobretudo esse de a gente não ser justo para com o todo, não? Com certeza. Eu vou perguntar aqui para o Bira, eu vou perguntar aqui para ele aqui, diante dos pressupostos do próprio coach,
do lugar onde está o Brasil hoje, nós vamos chegar no futuro promissor? Mas ele vai responder daqui a pouquinho. A gente vai dar uma respiradinha e já voltamos, hein? E nós voltamos aqui agora. Eu perguntava aqui para o Bira no bloco anterior, aqui antes dessa respiradinha nossa aqui, eu perguntava para o Bira sobre nós estamos indo para algum lugar com tudo isso? Ou seja, nós estamos saindo da posição que nós estamos, desse país com esse imenso caldo de corrupção, e estamos nos purificando. Nos purificando não seria a palavra. Nós estamos ascendendo a uma condição melhor enquanto nação? Espero que sim. Eu acho que nós somos um país, na realidade, que desde a época da nossa colonização, né, a história, na realidade, conta que os portugueses vieram aqui descobrir o Brasil, mas na realidade os portugueses vieram aqui roubar os índios, eu acredito nisso. Então nós temos uma cultura, desde lá de trás, de levar vantagem em tudo. Né? Eu acho que com essa criminalização agora dos políticos que se achavam deuses e aqueles intocáveis, com a prisão de um ex-presidente, um dos maiores estadistas, eu acho que o nosso país teve, eu acredito que o próximo político que vai entrar agora, ele deve pensar muito em fazer coisas erradas. Né? Deve ter um pouco de receio. Eu espero que isso realmente tenha mudado. Eu vejo meu filho que tem 15 anos de idade hoje, e realmente essa juventude está vivendo algo que nós nunca vivemos. Nós nunca vivemos. Eles estão vivendo algo onde eles sabem que quem rouba vai preso, eles sabem que quem desvia dinheiro vai preso, eles sabem qual é o que um governador tem que fazer para o bem da sociedade. Então, acho que isso está se mudando, sim. Para verificar lá atrás, quando meu avôzinho falava que o Brasil é um país do futuro. Então, espero que com essa atitude nova, com essa criminalização, eu acho até essa purificação, nós purificamos muito. Purificamos muito por tudo de errado que foi lá atrás. O Brasil mereceu passar por isso. Acho que o Brasil tinha que passar por isso para poder se ter e se tornar realmente um país do futuro. Sabe que eu acho que subjacente à questão da corrupção está o assassinato do futuro de nossos jovens. Eu penso realmente nisso, porque eu acho que todo esse recurso que é desviado para o bolso, como nós falávamos anteriormente, para o benefício próprio, ele acaba impactando a vida de milhões, de milhares de milhões de jovens aí que hoje veem negada a oportunidade de uma vida melhor, seja de uma saúde melhor, de uma educação melhor, não, Bira? Sem dúvida, se você pegar o que foi roubado, que pelo menos é o que a mídia passa, né, o que já foi recuperado, vamos colocar assim, quantos presídios, quantos hospitais, quantas escolas poderiam ser construídas? O melhora do salário dos professores, que no meu entendimento são aqueles que fazem uma nação. E os políticos, eu sempre discuto isso, os políticos não querem um jovem inteligente. Os políticos querem um jovem ignorante, um jovem burro, um jovem que não saiba lidar por seus direitos, brigar por seus direitos e brigar pelo direito do próximo. Então ele faz uma escola que infelizmente hoje não ensina ninguém. Agora, se você der condições com esse dinheiro roubado, botar professores remunerados, o professor hoje tem que trabalhar das 7 horas da manhã até 11 horas da noite, porque ele precisa trabalhar em várias escolas para poder sustentar a família dele. Eu pergunto, quando ele vai fazer uma especialização? Onde é que ele vai buscar algo melhor para poder trazer para o aluno dele passar? Não, ele ficou naquela faixa de estudo dele e não consegue se erguer e, consequentemente, não consegue trazer benefícios para a população. Até porque a educação ela é emancipadora, né? Eu costumo falar que o coach ele é emancipador porque ele visa projetar mais resultado, potencializar resultados e ser libertador, né? A educação ela é libertadora. Eu vejo que essa questão de manter na ignorância, ela tem muito a ver com a dominação e muito a ver com a questão de você preservar
interesses, né? Interesses individuais, né? Em detrimento da grande maioria. Isso é um grande pecado que as lideranças políticas cometem, porque eles teriam que ter em mente muito claro que eles estão ali para servir, né? Com certeza. E eu acho que, até a gente estava conversando lá, que eu quero entender um pouco mais o coaching, mas pelo que você já me passou, realmente é uma maneira da pessoa se conhecer e a pessoa se valorizar, vamos colocar dessa maneira. E os políticos brasileiros não. O que eles fazem com essa população onde eles tratando, deixando elas numa certa ignorância? Qualquer atitude, uma Bolsa Família, uma cesta básica, ele está eleito. O Lula criou a Bolsa Família. Aí eu te pergunto, uma cesta básica, não é melhor você dar capacidade para essa pessoa se desenvolver profissionalmente, essa pessoa ter um salário digno, fazer cursos e começar a ter cargos melhores do que você levar uma cesta básica para a casa dela? De repente ela não gosta de fubá, tem fubá na cesta básica. Ela não gosta de feijão fradinho, tem feijão fradinho. Quer dizer, você está impondo, come isso que eu estou te dando de direito. Em vez de você dar dinheiro para que ela vá, suba sozinha e alcance aquele melhor emprego. Eu acho que você falou certo, os políticos na realidade pecam, e pecam muito, mas por benefício próprio, em fazer a população se satisfazer com uma cesta básica. A maior riqueza de qualquer pessoa é mostrar para o outro a riqueza dele próprio. Porque eu acho que não existe tragédia maior na vida de quem quer que seja do que não conhecer a si mesmo, né? Eu acho que isso é sobremaneira muito massacrante. O Bira falou aqui, e ele vai ser aqui nosso coach, tenho certeza disso, vai fazer aqui, nós estamos aí iniciando alguns cursos, você também vai estar ligado nisso aí. Eu quero dizer o seguinte, quero agradecer, o Bira já é nosso irmão aqui de longa data, quero agradecer muito a presença do Bira aqui no WTC e você. E, Bira, a casa está de portas abertas para você. Venha sempre trazendo esses conhecimentos aí que eu acho que é muito interessante e muito elucidativo para passar para a população uma interpretação dos fatos, do que está realmente acontecendo nesse nosso país. Quiçá nós estejamos de fato a caminho de uma nação mais coesa, uma nação mais firme e mais determinada. Uma nação que, como está consignado na nossa Constituição, seja justa, livre e solidária. Não, Bira? Com certeza. Obrigado por esse convite novamente. Barreto, estou à disposição para estar com você aqui quando você quiser. E para terminar, aproveitando que esse é um ano de eleição, eu acho que você que vai votar, não vote porque tal pessoa está prometendo uma cesta básica, está prometendo um salário família melhor, está prometendo um Bolsa Família, está prometendo isso. Estude o histórico dos nossos candidatos. Vejam quem foram e o que eles podem fazer. Vejam o que eles já fizeram para a população. Não votem em troca de favores. Porque se você votar em troca de favores, você lá na frente não vai poder reclamar de que essa pessoa está te roubando. Porque você foi conivente e tinha interesse também nessa troca de favores. Vote certo, pelo amor de Deus. Doutor Bira, WTC e você. Até a próxima semana. Obrigado pela companhia.